Já temos o toque da campainha e o início da sessão da tarde de hoje, ao vivo, direto do plenário. Nossa decana, a ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro André Mendonça, ministro Nunes Marques, que já está entrando também, Sua Excelência, senhor Procurador-Geral da República. Nós vamos dar início à abertura da terceira sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 16 de fevereiro. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h19, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma oposição, eu considero aprovada a ata. Gostaria de fazer uma breve manifestação em nome da Corte e em nome do Conselho Nacional de Justiça. Senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores, na manhã de hoje, em que os veículos de comunicação reverberam a tragédia ocorrida em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, eu deparei-me com um emblemático artigo da psicanalista Betty Fuchs. Curiosamente, o seu sobrenome é homófono ao meu, mas com grafia e origem distintas. A articulista transcreve uma passagem da obra de Primo Levi, É Isto um Homem?, publicada em 1947. Escreve a articulista: é isto um homem? Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que, voltando à noite, encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher sem nome, sem mais força para lembrar, vazio os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Gravem essas palavras em seus corações, estando em casa, andando na rua, ao se deitar, ao se levantar, repita-nas a seus filhos. Em seguida, a articulista continua: devo embrenhar-me por esse caminho para apresentar a minha questão? É isto um cidadão? É isto uma cidadã? Mas a cada vez que penso nas cenas dantescas que povoam a recente história brasileira, digo a mim mesmo, para parafrasear Levi, é um meio legítimo de testemunhar com a escrita os traumas cotidianos a que estamos todos expostos. Pensem que tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Gravem essas cenas em seus corações, estando em casa, andando na rua, ao se deitar, ao se levantar, e transmitam-nas aos seus filhos, porque a crueldade é sem fim e nossas pulsões são o que são,
Não deixemos que a indiferença tome conta de seus lares. A palavra da psicanalista Betty Fuchs ecoa em nossos corações e em nossas mentes, porque é com imensa dor que as autoridades já contabilizam mais de centenas de mortes e dezenas de cidadãos desaparecidos na cidade de Petrópolis, em razão de fortes tempestades de deslizamentos de terra. Não são apenas números. São pais que perderam seus filhos. São os filhos que se tornaram órfãos. São idosos que não conseguiram se evadir a tempo. É impossível não se emocionar com os relatos de quem cavou a lama com as próprias mãos em busca de seus entes queridos que se encontram desaparecidos. Centenas de famílias perderam as suas casas e seus bens. Não será fácil a reconstrução da cidade. Diante desse contexto, prestando contas aos meus pares, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do seu Observatório de Direitos Humanos, se somará às iniciativas de apoio à população de Petrópolis. Além do monitoramento de questões jurídicas e institucionais que envolvem a preservação dos direitos fundamentais das comunidades atingidas, será instituído um espaço de recebimento de doações em prol daqueles cidadãos e cidadãs. Maiores informações serão disponibilizadas ainda hoje no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, por seu Observatório de Direitos Humanos. Em nome da nossa Corte Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, manifestamos nossos sinceros sentimentos às famílias atingidas e louvamos o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de todas as demais instituições públicas e privadas que têm trabalhado incansavelmente nas buscas por desaparecidos e no conforto às famílias sobreviventes. Que a nossa esperança não se apague neste momento trágico. É tempo de solidariedade e de ação. Essa é a mensagem que passo em nome de todos nós do Supremo Tribunal Federal. Senhoras ministras, senhores ministros, recebi um ofício 295/2022 de Sua Excelência, senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que dispõe acerca do disposto na linha A do inciso 1º do artigo 119, combinado com o parágrafo 2º do artigo 121 da Constituição Federal, e considerando a proximidade do término do 2º biênio como membro efetivo daquela Corte Eleitoral, informa Sua Excelência que o ministro Luiz Edson Fachin, para nosso gáudio, tomará posse como presidente do TSE no próximo dia 22 de fevereiro. E isto efetivamente nos impõe a nomeação de votação de um membro efetivo do TSE com a saída do ministro Roberto Barroso e o ingresso do ministro Luiz Edson Fachin, na presidência do TSE, cuja posse está marcada para o dia 22 de fevereiro, às 19 horas, e que todos nós, tenho certeza, compareceremos pela meio virtual, como Vossa Excelência nos convidou. E essa tarefa nós a exercemos antes da sessão, de sorte que nós temos todos os 11 votos lançados, sendo 10 votos
para Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski e um voto para a ministra Carmen Lúcia, que, como de praxe, o eleito vota na sucessora da sua vaga. Então, eu queria cumprimentar o ministro Ricardo Lewandowski, que teve um trabalho excepcional há muito tempo, ainda quando eu ingressava no Supremo Tribunal Federal, onde discutimos ainda a anterioridade da lei da ficha limpa, e agora retorna à Corte Eleitoral. Então, em nome da Corte, queria dar os parabéns a Vossa Excelência, ciente de que, mesmo sem ver o seu trabalho, nós já gostamos. Presidente, me permite? O ministro Lewandowski pediu a palavra. A Vossa Excelência fala depois ou antes? Eu dou as boas-vindas e depois ele registra. Tá bom. Eu quero dizer, eu consegui entrar, ministro Lewandowski, cheguei a tempo especialmente para poder cumprimentá-lo. Agradeço ao ministro Fachin, que já havia se disposto a me substituir. Faltam horas para eu deixar a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, mas ainda assim estou exercendo até o último minuto, Ricardo. Tem alguma... E gostaria ministro Barroso, de aproveitar essa oportunidade, tem um microfone aberto, para saudar Vossa Excelência, que volta à casa no Tribunal Superior Eleitoral, onde já esteve presidindo eleições gerais, um momento importante da vida brasileira, e acho que é uma sorte para o país ter uma pessoa com a sua sobriedade, com a sua integridade, com a sua credibilidade no Tribunal Superior Eleitoral. Para mim é uma honra tê-lo substituindo a mim mesmo naquela cadeira e desfrutar do privilégio da presidência do ministro Luiz Edson Fachin, que eu não vou poder desfrutar, mas eu tenho certeza que ele irá se beneficiar do seu compromisso com o interesse público e da sua exemplar fidalguia. Entre muitas virtudes que o caracterizam, a boa educação, a fidalguia, a gentileza, o respeito ao outro, que são valores que andam escassos ultimamente, tem em Vossa Excelência um exemplo a ser seguido por todos. De modo que eu felicito Vossa Excelência e felicito o Tribunal Superior Eleitoral por poder contar com a sua participação naquele colegiado e sorte dos ministros Fachin e Alexandre de Moraes, que desfrutarão da sua companhia. Seja muito bem-vindo, ministro Lewandowski. Muito obrigado. Presidente, peço a palavra. Está concedida a palavra a Vossa Excelência. Pois não. Senhor presidente, inicialmente cumprimento Vossa Excelência e, em sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Queria manifestar o meu regozijo pessoal pelo retorno do Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, ao nosso convívio restabelecido de uma doença, enfim, que todos nós combatemos e relativamente à qual todos nós nos preocupamos. Seja muito bem-vindo, doutor Augusto Aras, ao nosso convívio. Senhor presidente, eu agradeço sensibilizado o voto dos eminentes colegas e me comprometo a tudo fazer para honrar a confiança em mim depositada. Quero agradecer as palavras de Vossa Excelência, senhor presidente, por ocasião agora da minha eleição. Quero agradecer também as palavras do eminente ministro Luiz Roberto Barroso e aproveitar para parabenizá-lo pela excepcional gestão que fez à frente da Corte Eleitoral, em que se houve com proficiência e muita coragem nesse momento histórico de grande turbulência. Quero dizer que assistir às homenagens que Sua Excelência recebeu pela televisão e quero dizer que assino embaixo em todas as palavras de encômio que lhe foram dirigidas, ministro Barroso. Quero também aproveitar a oportunidade para desejar muita sorte, muito sucesso ao eminente ministro Edson Fachin, que ora assume o comando da Corte Eleitoral. São as minhas breves palavras, senhor presidente, que enuncio e pronuncio de todo o coração e são breves exatamente para que nós possamos prosseguir com os trabalhos jurisdicionais. Muito obrigado. Senhor presidente,
Concedo a palavra à Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Brandão de Aras. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente Luiz Fux, cumprimento as senhoras ministras, vice-presidente Rosa Weber, Carmen Lúcia, senhores ministros, a todos que nos acompanham na Rede Mundial de Computadores, e agradeço inicialmente as boas-vindas de Vossa Excelência, do ministro Lewandowski e de todos os ministros com os quais temos o privilégio e mesmo o prazer de conviver em plenas condições de saúde. Por outro lado, eu gostaria de me solidarizar, me associar aos votos de pesado que o ministro-presidente Luiz Fux apresentou a essa Igreja Corte Constitucional no que toca à tragédia ocorrida em Petrópolis. E, finalmente, como Procurador-Geral Eleitoral, eu quero saudar o eminente ministro Luiz Roberto Barroso pelo trabalho desenvolvido no Tribunal Superior Eleitoral, cumprimentar o ministro Fachin, que tem uma missão agora para continuar, e o ministro Alexandre de Moraes, que estará conduzindo as eleições. Desejo a todos votos de sucesso e agradeço a concessão da palavra, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Augusto Brandão de Aras, nosso Procurador-Geral da República. Daremos, então, continuidade à votação na ação direta de inconstitucionalidade 6281. Faço uma breve resenha no sentido que, em continuidade de julgamento, ontem, após os votos do ministro Alexandre de Moraes e Rosa Weber, que acompanhavam a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques para julgar improcedente o pedido formulado na ação direta, e dos votos dos ministros Edson Fachin e Roberto Barroso, que acompanhavam o ministro Luiz Fux, para julgar procedente o pedido formulado, o julgamento foi suspenso. Então, eu passo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, para o voto. Boa tarde, senhor presidente, ministro Luiz Fux. Desde logo cumprimento pela manifestação de registro de solidariedade às vítimas desse drama, dessa tragédia ocorrida em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, estado de Vossa Excelência. Cumprimento as ministras Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, ministro Decano, ministro Gilmar Mendes, ministro Lewandowski, ministro Luiz Roberto Barroso, a quem desde logo registro novamente os cumprimentos pela gestão. Acompanhei a entrevista de Vossa Excelência, prestação de contas realizada hoje de manhã, tal qual o futuro presidente, que assumirá semana que vem também, manifestação que tive a honra de acompanhar pela manhã, ministro Luiz Edson Fachin. Cumprimento o ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, Procurador-Geral da República, doutor Gustavo, a secretária Carmen Miriam, a todos que nos acompanham. Como eu disse na data de ontem, senhor presidente, esse é um tema que não só pelo caso concreto que estamos a julgar, mas por casos tantos outros, importantes e similares, que estamos, inclusive alguns deles com repercussão geral. Um deles eu sou relator, Vossa Excelência também, senhor presidente, do Marco Civil da Internet, antes e posterior à legislação, e tantas outras questões que eu vou fugir ao comum das minhas posições de resumir o voto ou apenas depois, posteriormente, registrar um voto por escrito sem tomar o tempo da Corte. Mas o tema me impõe, na data de hoje, pedir licença a Vossas Excelências e me desculpar desde logo se aborrecê-los com a tomada de tempo,
mas eu penso que há algumas premissas teóricas que são extremamente importantes de serem abordadas, independentemente do caso específico, mas como parâmetro para tantos outros casos que estamos já instados, porque já se encontram na Corte, inclusive com repercussão geral no que diz respeito a esses novos marcos da tecnologia da informação e das redes sociais. Feitas essas escusas já de imediato, a Vossas Excelências, eu vou então passar ao voto. Inicio com uma introdução, dizendo, senhoras ministras, senhores ministros, que mais uma vez a Suprema Corte, e aqui só um detalhe, ministro presidente, o levantamento feito do último ano judiciário na Suprema Corte dos Estados Unidos, de outubro de 2020 a julho de 2021, foram julgados apenas e tão somente 67 processos. É sempre bom lembrar isso, e continuarei a lembrar. Não há corte constitucional no mundo tão instada a decidir sobre tamanhas questões, inúmeras questões, as mais diversas questões, sem nos furtarmos a avaliá-las do que o Supremo Tribunal Federal de nossa nação. É sempre bom lembrar, que fique registrado. O último ano judiciário da Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu no mérito apenas e tão somente 67 casos. E nós aqui julgamos colegiadamente, na presidência de Vossa Excelência, no último ano de 2021, mais de 15 mil casos colegiadamente. Feito esse registro, que é importante sempre relembrar, até para não se dizer que nós somos uma corte monocrática ou individual, porque não há corte suprema no mundo que julgue 15 mil casos coletivamente, não há. E temos que afastar essas lendas e essas falácias e lembrar, comparativamente com outras cortes constitucionais. E, mais uma vez, o nosso Supremo é chamado a dirimir controvérsia de elevada magnitude para a democracia brasileira. Mais do que uma reflexão acerca do conteúdo e dos limites da liberdade de expressão, eu penso que a controvérsia descortina reflexões imprescindíveis e inadiáveis acerca dos impactos das diferentes espécies de plataformas de mídia, em especial as redes sociais, no que pertine à comunicação política e eleitoral. E, portanto, em consequência, sobre a própria integridade do processo eleitoral e da democracia, que na forma do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal tem que estar imune ao abuso do poder político e ao abuso do poder econômico. É um comando constitucional colocado no parágrafo 9º do artigo 14. Em meu sentir, o exato entendimento da dimensão da problemática aqui exposta nessa ação requer uma devida contextualização a respeito dos impactos da era da pós-verdade, das novas fronteiras da revolução tecnológica, das mídias digitais, das redes sociais e da desinformação que passou a imperar no Estado Democrático de Direito. Aliás, temas que foram muito abordados
na entrevista, não só na entrevista, mas antes da entrevista do presidente Luiz Roberto Barroso, mas ainda na sessão, nas saudações feitas à gestão de Sua Excelência, na prestação de contas da Sua Excelência, na saudação que o fez o ministro Edson Fachin, muitos dos temas que eu vou aqui destacar também Suas Excelências trouxeram com tamanha propriedade hoje pela manhã, e foi muito importante e até curioso, diante do que eu vou me manifestar aqui, que as plataformas tradicionais de comunicação deram, inclusive, destaque e nas emissoras de canal fechado com transmissão ao vivo. Inicio com um capítulo dizendo da disrupção tecnológica e revolução nas comunicações sociais. E aqui me permito a fazer referência, que eu já fiz tantas vezes, inclusive no meu discurso de posse, ao eminente professor emérito da Universidade de São Paulo, ganhador do prêmio da medalha Armando Salles de Oliveira, querido professor Celso Laffer. Celso Laffer, há mais de 20 anos, já mencionava a existência de diferentes cadências temporais nos vários âmbitos da realidade globalizada, na qual todos estamos inseridos. Dizia ele, das áreas diplomática, econômica, midiática, política, entre tantas outras. De lá para cá, no entanto, os tempos da história e do cotidiano adquiriram ritmo vertiginoso. E as ditas, entre aspas, cadências cronológicas, ditadas pelo desenvolvimento e pelo uso da tecnologia, revolucionaram por completo a convivência humana, e, em especial, a dinâmica interna no seio de cada país. Os desdobramentos e as externalizações dessa aceleração apresentam um enorme desafio, como nos tem mostrado a realidade brasileira e internacional, no que se refere à efetividade das respostas do Estado democrático e de suas instituições às demandas de uma cidadania que, embora exigente e conectada, é uma cidadania suscetível, e temos que reconhecer e tentar compreender. É uma cidadania suscetível às externalidades negativas dessa nova realidade. Dentre elas, notícias fraudulentas, crimes transnacionais, a invasão da privacidade, terrorismo analógico e cibernético, as campanhas de ódio e intolerância e poder de manipulação dos algoritmos. Nós temos que tentar compreender as razões, as origens, os fundamentos de termos essa realidade. Não basta só contrapor a elas, mas nós temos, enquanto sociedade, de compreender as razões pelas quais elas surgem, elas se manifestam e pelas quais nós possamos, então, superá-las. Pois bem, a tese do sociólogo espanhol Manuel Castells, tantas vezes referenciadas, não só por mim, mas todos os colegas, em tantos votos aqui já multicitado, nos ajuda a compreender nosso momento presente, até porque foi um precursor ainda na década de 90. Castells evidenciou, ainda naquela década de 90 do século passado, que vivemos o paradigma da sociedade em rede.
a qual se caracteriza por ter como base as redes de comunicação digital. E essas operam em escala global. Sociedade em Redes foi o primeiro livro de uma trilogia dele, excepcional. Conforme define o sociólogo, abro aspas, as redes de comunicação digital são a coluna vertebral da sociedade em rede, assim como as redes de potência ou redes de energia constituíam as infraestruturas sobre as quais a sociedade industrial foi construída. Fecho aspas. Ainda disse ele, abro aspas, sua lógica chega a países de todo o planeta e é difundida por meio do poder integrado nas redes globais de capital, bens, serviços, comunicação, informação, ciência e tecnologia. Pois bem, fecho aspas. Ele ainda observa, Manuel Castells, que a tecnologia não determina a sociedade. Para ele afirma, a tecnologia constitui hoje a própria realidade. Segundo ele, sociedade e tecnologia estão hoje unidas de maneira indissociável. Portanto, as ferramentas tecnológicas dessa nova era e as redes de comunicação digital são moldadas pela sociedade, mas, e ao mesmo tempo, moldam a própria sociedade. Em síntese, somos uma sociedade digital hiperconectada e global. E a nossa corte é um próprio exemplo dessa realidade. Uma corte que, desde o ano de 2002, 2003, passou a ter transmissão direta pelo rádio, pela televisão e, posteriormente, pelas mídias sociais dos seus julgamentos. As novas ferramentas tecnológicas cruzam o nosso cotidiano, moldam nossas relações pessoais, a forma como consumimos, como administramos nosso dinheiro, a forma como pensamos, como tomamos decisões. Por meio das redes sociais, estabelecemos e mantemos relações afetivas, profissionais e de mercado. Quantos de nós, ao invés de pegarmos o telefone e fazermos uma ligação, não nos comunicamos apenas e tão somente por uma mensagem de texto? Por meio das redes sociais, estabelecemos e mantemos as relações não só profissionais de mercado, mas mesmo as afetivas. Por elas, compartilhamos ideias e opiniões. Influenciamos e somos influenciados por nossos pares do mundo digital. As inovações tecnológicas disruptivas em relação à tradição atingiram em cheio o campo da comunicação social. E os votos que me precederam, todos abordaram essas questões de maneira proficiente, de maneira interessante, inteligente. E é por isso que eu gostaria aqui de registrar a minha ótica a respeito dessa transformação pela qual nós estamos passando, para um registro que entendo importante. Até há pouco, o jornalismo profissional e as mídias de massa ditavam quase exclusivamente o debate público,
fazendo seu enquadramento, ou em termo cunhado na década de 1970 por Irving Goffman, o framing, o enquadramento, o framing, que pode ser resumido na capacidade de eleger e formatar os temas prioritários do debate público. O que eu quero dizer aqui? As plataformas tradicionais, isso foram destacados nos votos anteriores, nas sessões anteriores, realmente elas tratam de trazer um enquadramento, e na voz desse autor, Irving Goffman, era o framing, era um enquadramento, a moldura na qual o que está contido ali é um consenso sobre o qual nós vamos debater. E dessa forma elegia e formatava os temas prioritários para o debate público. Essa capacidade de iniciativa e o próprio modelo de negócios da mídia, entretanto, foi posto em xeque pelo novo paradigma da sociedade em rede, a começar pelo duro impacto da queda de receitas decorrente da mudança de hábito dos consumidores de informação e de entretenimento. Questões que também subjaceram os votos já proferidos, seja em determinado sentido, seja em outro. Não há dúvida que impactaram nos hábitos dos consumidores e, por consequência, né, na maneira de se informar, na maneira de se entreter e também em relação ao surgimento de múltiplos e novos competidores que continuam a proliferar na internet. Isso também impacta nas receitas decorrentes de anúncios e de receitas que são próprios do segmento. Índices de audiência e de leitura passaram para a mídia tradicional a ser algo do dia a dia e em drástica queda, refletindo uma nova e ameaçadora realidade para a mídia tradicional, que já foi dito aqui, de extrema importância, porque ela traz esse frame, ela traz esse enquadramento daquilo que é o debate a ser feito. Voltando a Manuel Castells, ele aponta também na obra La Era de la Información, lançada em 1996, uma importante mudança de paradigma na relação entre os meios de comunicação e seu público. E veja, estamos falando aqui de um autor que escreveu em 1996. E essa transformação, segundo ele, propiciada exatamente pela tecnologia da informação. Ele já disse em 1996 que de consumidoras passivas de conteúdo produzido pelos meios tradicionais, as pessoas passaram a ser também produtoras e disseminadoras de conteúdo informativo. E vejam que curioso, ele escreve isso naquela época, por exemplo, em que a maior emissora de nosso país, a Rede Globo, tinha aqueles programas Você Decide, com interação entre o consumidor, o que está assistindo, e o programa, e outros, né? O Final Você Decide, e tantos outros programas que nós sabemos surgiram já naquela época, antes até de nós termos a ideia do que viria a ser esse mundo que hoje nós vivemos em 2022. Continuo. Os desdobramentos verificados desde então mostram que, em muitos casos, as pessoas passaram a atuar tanto como colaboradoras eventuais da mídia, quanto em tantos outros como competidoras diretas delas. E aqui eu pulo no tempo e chego para maio de 2020.
A filmagem com um celular das cenas de violência policial que levaram à morte de George Floyd em 25 de maio de 2020 e que teve por consequência, ao se divulgar essas filmagens, uma avalanche, e uma avalanche necessária de indignação que se seguiu ao episódio, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, são emblemas dessa nova realidade. E vejam que interessante. Essa filmagem foi feita por uma adolescente. A adolescente responsável pela filmagem, de nome Darnella Frazier, recebeu em 2021, ano passado, não mais nem menos do que um prêmio Pulitzer Prize, maior distinção aos trabalhos jornalísticos e literários de destaque nos Estados Unidos da América e com repercussão mundial concedida anualmente. Uma pessoa que simplesmente estava ali no local e no momento fez aquela filmagem e recebeu essa premiação, e não há dúvida, e aqui não vou abrir a fala sobre isso, todos nós sabemos a importância e a repercussão importante desse episódio. Pois bem, a visão profética e inovadora de Castells captou o efeito disruptivo da internet no âmbito da comunicação social. Com o fim, na verdade, marca o fim da exclusividade da comunicação por parte da mídia profissional. Dr. Gustavo Bilenboim, Vossa Excelência, que é um especialista, um estudioso, não só dessa área, mas muito nessa área do direito constitucional como um todo e da sociedade. Mudando um pouco de referências teóricas. Em sua obra, They Don't Represent Us, Reclaiming Our Democracy, lançada em 2019, eles não nos representam. O professor norte-americano Lawrence Slessig define o momento de Harvard, define o momento histórico atual como, e aí ele cria um termo próprio, paralelo ao da pós-verdade. Ele define o momento histórico atual como o da pós-difusão. Ele escreve em 2019 que nós vivemos hoje um momento da pós-divisão. Difusão, pós-difusão. Pós-difusão em relação a quê? A TV, a rádio-imprensa e a imprensa escrita. Lessig, um especialista no estudo da atual crise da representatividade política e dos desafios impostos à democracia, desafios impostos pelo novo paradigma tecnológico e também pelo modelo de negócio dos conglomerados empresariais que controlam as redes sociais. Lessig observa que, com raras exceções, as famílias já não se sentam diante da TV para repassar a atualidade do mundo, porque ela invade celulares e computadores a cada minuto. As famílias já não se sentam juntos para assistir à TV e discutir os temas. Ministra Carmen Lúcia, nós que temos uma formação religiosa, tenho certeza que, tal qual Vossa Excelência, tal qual a mim, as nossas famílias se reuniam à noite na frente da televisão e, depois de assistir o jornal, se rezava o terço, se rezava o rosário. Era assim na minha casa, lá na Fazenda Floresta, na estrada de Avencas e Marília. Como eu penso também que você conviveu com isso. Após o Jornal Nacional,
todo mundo assistia o Jornal Nacional e depois se rezava o terço e depois alguém ia assistir novela, alguém ia fazer outras coisas. As famílias não se reúnem mais e debatem em frente de um dado público que lhe é colocado por uma autoridade que pode não ser a autoridade dona da verdade, nós sabemos que não seja, mas que tem um sistema de framing, tem um sistema de enquadramento daquilo que é a necessidade de um debate público para o dia a dia de uma sociedade. Mas isso já acabou. E é isso que Lessig me fala. Nesse contexto disruptivo, surgem os conglomerados, os Big Techs, responsáveis pelas grandes plataformas de internet e seus serviços de grande apelo. Obviamente, se destacando as redes sociais. Elas suplantaram o peso econômico e o alcance social dos veículos outrora líderes da comunicação de massa. E aqui, importante trazer alguns dados. Para ilustrar, apresento alguns dados recentes. Os conglomerados Alphabet, que controla o Google, Meta, que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, e a Amazon concentraram 74% da receita total estimada do mercado global de publicidade digital no ano de 2021. 74%. Isso representa uma fatia de mercado relativamente a toda a receita publicitária mundial no ano passado de 47%. Esses 74% de receita desses três conglomerados nas redes sociais, Alphabet, Meta e Amazon, representem toda a receita global de publicidade, 47%. Da receita publicitária mundial no ano de 2021. Ou seja, o poder dessas três empresas e de suas plataformas em matéria de receita publicitária já equivale, sem dúvida nenhuma, ao de todos os veículos da chamada mídia tradicional no mundo. Pois bem, em 2020, as chamadas Big Three absorviam 67% dos recursos do mercado mundial de publicidade digital e 39% do bolo publicitário no mundo. Vejam a mudança de 2020 para 2021. O crescimento em termos de fatia de mercado ano a ano é notável. E não tenhamos dúvidas, esse ano já aumentou. Dia a dia. Vejamos outro levantamento, publicado pelo nada mais, nada menos Financial Times. Em dezembro do ano passado, indica que o faturamento publicitário desses três grupos dobrou nos últimos 5 anos e estima em 763 bilhões de dólares o montante movimentado pelo mercado publicitário global no ano passado. O faturamento do Meta em 2021 foi de 117,9 bilhões, 97% dos quais provém da venda de publicidade nas plataformas de redes sociais do grupo. O crescimento em relação ao ano anterior foi de 37%. E projeções de mercado indicam que somente em receitas de publicidade o faturamento do grupo chegará a 129 bilhões em 2022. Essa cifra, 129 bilhões,
é comparável ao produto interno bruto de um país como Marrocos, que tem 37 milhões de habitantes. Com esses números projetados para 2022, somente de receita de publicidade, o Meta estaria na 60ª posição, posição 60, no ranking mundial de economias nacionais, à frente de inúmeros países. Essas cifras bilionárias decorrem de um modelo de negócio questionável, que se nutre da capacidade de fisgar a atenção do usuário o maior tempo possível, valendo-se para tanto de seus dados pessoais, que representam preciosos subsídios para o funcionamento dos algoritmos e o direcionamento de conteúdos para públicos específicos, que no caso que estamos a julgar, nada mais, nada menos, são os eleitores, ou seja, os autores da democracia. O Meta, por exemplo, apresenta a seus clientes um público-alvo de cerca, no mundo todo, de 2 bilhões e 900 milhões de usuários. Detendo de 2 bilhões e 900 milhões de usuários seus interesses, seus gostos, suas preferências, suas paixões. E aquilo, segundo obra publicada por Leske, o que mais movimenta o segmento, as fobias. As fobias. Na chamada economia da atenção, entre aspas, a disputa pelo escasso tempo das pessoas reserva aos vencedores das batalhas por cliques e likes prestígio. Mas não só, dinheiro e poder. Prestígio, dinheiro e poder. O que estimula essa competição pulverizada com os veículos já estabelecidos e fortalece ainda mais o poder das Big Techs, que até há pouco resistiam, em alguns casos ainda resistem, vide a polêmica em relação a determinada rede social, não vou citar o nome, em assumir responsabilidades em matéria de moderação de conteúdo, punição de infratores, com base nos termos de uso de cada plataforma e também para combate a ações criminosas. Cabe sublinhar também o poder da tecnologia em moldar hábitos e comportamentos, em direcionar, em gerar comportamentos automáticos e até mesmo dependência. A palavra de insiders do mundo da tecnologia revela que os cálculos sobre o impacto psicológico dos produtos é parte essencial, e eles sabem disso. E eles manipulam isso. E eles usam isso. O impacto psicológico dos produtos é parte essencial dos modelos de negócios na sociedade em rede. Estamos criando uma sociedade doente. Nesse sentido, são as revelações do israelense Nir Eyal, que depois de construir uma carreira no Vale do Silício, levou ao conhecimento do público, em livros e palestras, alguns dos recursos das chamadas Big Techs para gerar engajamento, mediante gatilhos e recompensas, além de dados de impacto da realidade. Já na introdução do livro, Hooked, quer dizer engajado, lançado em inglês em 2014, aponta estimativa segundo a qual, abro aspas, 79% dos proprietários de smartphones verificam seus dispositivos 15 minutos depois de acordarem todas as manhãs, fecho aspas.
Talvez esse estudo já esteja defasado, porque é de 2014. Provavelmente hoje, 2022, 8 anos depois, é bem menos do que 15 minutos. Aliás, a maioria das pessoas hoje dormem com o celular ao lado. O cientista da comunicação, Tristan Harris, por seu turno, também egresso do Vale do Silício, do conglomerado Google, e mais conhecido no Brasil por seu depoimento no documentário O Dilema das Redes, no original The Social Dilemma, Netflix, ano de 2020, Tristan converteu-se em voz de denúncia contra o poder crescente das Big Techs e seus recursos tecnológicos de engajamento a qualquer custo. Cofundador e presidente do Center for Human Technology, Harris é um dos mais duros críticos do chamado, abro aspas, design de comportamento, fecho aspas. E a dependência que gera, comparada por ele, a dependência química, conforme apontou no seguinte trecho da entrevista que concedeu à revista Veja. Abro aspas. Os traficantes, disse ele, são apenas uma metáfora, mas que funciona. O ponto é, você se sente no controle quando olha o TikTok, o Facebook e o YouTube, ou entra para dar uma olhada e uma hora depois não sabe por que continuou ali. Isso é um sintoma de que a humanidade perdeu o controle do próprio destino. Se eles controlam nossa informação, eles controlam nossas ações. Se quisermos retomar o controle, precisamos reconhecer que eles controlam mais a gente do que nós controlamos a tecnologia. Se a tecnologia continuar levando o mundo para o caminho atual, a ameaça existencial será concreta, disse ele nessa entrevista. A ameaça existencial será concreta. A lógica das redes, continua ele, a lógica das redes destrói a noção de uma realidade compartilhada por todos. Ao fragmentar as pessoas em bolhas sem contato entre si. Se você não tem uma realidade em comum com pessoas à sua volta, terá violência. As redes servem para fornecer a cada grupo um espelho de autoafirmação e não para informar. Fecho aspas. Volto agora a Lawrence Lessig, de Harvard. Na já mencionada obra They Don't Represent Us, também recorre ele à metáfora da dependência química para os usuários da internet. Lessig traça uma comparação direta entre o efeito negativo do papel das plataformas e seus algoritmos na produção de mecanismos psicológicos de engajamento e o hipotético caso de um dono de bar que recorre sistematicamente a uma substância capaz de induzir um maior consumo de álcool pelos seus clientes, mas sem o conhecimento deles. O autor usa a figura, numa tradução livre, abro aspas, drink adulterado. E propõe, nesse trecho da obra, um debate sobre a responsabilidade social das plataformas em matéria de regulação, diante dos potenciais danos de uso indevido de seus canais nas sociedades democráticas em geral. Por quê? Porque nas sociedades democráticas, a liberdade de expressão é um elemento central, como todos nós sabemos, e essa corte reiteradamente vem defendendo. Pois bem,
são inúmeras as implicações desse novo paradigma comunicacional e desse modelo de negócio. A compreensão comum da realidade, outrora galgada a partir de fontes de informação que tendiam a uma certa homogeneidade na seleção e no tratamento dos assuntos, no framing, com os telejornais noturnos da TV aberta, passou a ser um dado do passado para a parte significativa da sociedade. Muito embora numa sociedade desigual como a brasileira, a TV aberta ainda é a grande emissora de comunicação, porque a maior parte de nossa sociedade não tem acesso à TV por assinatura ou não tem acesso, muitas vezes, à própria internet. Mas é um dado da realidade. Nós estamos numa transformação que a mídia tradicional passa a ser um dado do passado para a parte significativa da cidadania, em razão da proliferação da oferta de informação e de entretenimento em diversas outras plataformas de redes sociais. O cenário descrito é também potencializado pelo anonimato. O filósofo germano-coreano Byung-Chul Han analisa a questão do anonimato na esfera virtual, evidenciando que esse elemento conspira contra a noção de respeito nas interações nas redes digitais, com reflexo na interação por meio delas com as instituições. No atual momento de quebra de paradigmas e do avanço dos algoritmos, o alto nível de ruído na comunicação deriva, em boa medida, do anonimato e da prevalência do espetáculo sobre o respeito. E isso vem ocorrendo na esfera pública, inclusive por autoridades, que preferem o espetáculo ao respeito. É deste autor a expressão que eu me recuso a traduzir literalmente, shitstorm. Mas uma tradução mais gentil diria tempestade de indignação. Han identifica na origem do fenômeno a perda da noção de respeito como alicerce da esfera pública. Vejam, a perda da noção de respeito como alicerce da esfera pública. O respeito é entendido pelo autor como consideração e cautela na relação com o interlocutor. Para o autor, respeito é a base do comportamento na esfera pública e está vinculado a nomes próprios. Perder respeito gera consequências negativas e muitas vezes ocorre a partir de um recurso utilizado, que é o anonimato e a prevalência da indiscrição nas interações através das redes sociais. Outro fenômeno relacionado à desinformação é a polarização de opiniões na sociedade. Conforme mencionado aqui por mim, um dos mecanismos utilizados é a fabricação e o direcionamento de conteúdos cada vez mais ajustados ao perfil do receptor. Em outras palavras, essa prática propicia a difusão sectária de conteúdos na internet. Por meio desta forma, deste expediente,
determinados conteúdos são direcionados e chegam somente a determinados círculos de usuários, ao passo que os conteúdos que veiculam ou confirmam opiniões dissidentes tendem a não alcançar esses mesmos círculos. No universo do mundo em rede, são criados guetos, muros de separação. Levantaram-se inúmeros e inúmeros muros de Berlim nas redes sociais. Se criaram inúmeros e inúmeros guetos nas redes sociais. Essa é a realidade. Então, resta minimizada a possibilidade de confronto entre opiniões e visões de mundo dissidentes, ministro Luiz Roberto. Vossa Excelência falou sobre isso em seu discurso de prestação de contas e despedidas hoje de manhã. Mas essa realidade do mundo, das redes sociais e dos guetos e dos muros de Berlim que são levantados dentro delas, leva a esse confronto de opiniões e mundos dissidentes que não se conversam. Nulifica o debate tão essencial para a democracia. Afora que cria-se um ambiente propício ao avanço de discursos de ódio e de intolerância. Porque eu só converso comigo mesmo, com as minhas próprias convicções e com a ideia da minha verdade e da minha realidade, os quais estimulam a divisão social a partir da dicotomia nós e eles. Um modo de pensar que remete ao fantasma das ideologias fascistas, como explica o filósofo Jason Stanley. Já não voltaremos à era na qual um país inteiro tinha como exclusiva fonte de informação a mídia tradicional. O que, segundo o já citado Lessig, tinha os benefícios de centrar o debate público em questões prioritárias e de o blindar contra extremismos. A pulverização informativa chegou para ficar. Não pode ser usada como refúgio de crimes que tem como alvo a democracia e a paz social. E aqui é o que está em jogo. Exemplo pronto e acabado do impacto dessa fragmentação informativa, nada mais, nada menos, o da trágica e infeliz pandemia. Naquilo em que houve uma polarização de opiniões em torno dela, e mais especificamente em torno da vacinação. Opiniões que se mostram pouco flexíveis diante dos fatos e das evidências científicas disponíveis. Essas atitudes são determinadas, em muitos casos, por simpatias ou afiliações a determinadas correntes políticas. Nada mais, nada menos do que isso. Nesses episódios, como em vários outros, os fatos não importam. Ou o que é pior, muitas pessoas acreditam a ter direito aos seus próprios fatos. Talvez o aspecto mais grave desse novo cenário é que a desinformação passou a ser deliberadamente adotada como estratégia. Estratégia para o quê? A desinformação passou a ser uma estratégia para disseminar a divisão e, com isso, galgar objetivos políticos. O objetivo das campanhas de desinformação nada mais é, nada menos é do que a criação do caos, com a contínua agitação da opinião pública, com o contínuo estímulo à divisão da sociedade, um contínuo estímulo ao conflito institucional e social. Não nos enganemos.
Por trás do aparente absurdo das fake news e das teorias da conspiração da atualidade, oculta-se uma lógica muito sólida e com objetivos determinados. O Instituto de Internet da Universidade de Oxford produziu, em 2020, e vejam, estou trazendo aqui referências todas muito recentes, muito embora com todas as homenagens a Manuel Castells, que escreveu lá atrás, há muitos e muitos anos. E depois farei mais adiante uma referência de 50 anos atrás, a um grande autor brasileiro e aquela que eu entendo ter sido a maior intelectual do século XX, que é uma mulher, Hannah Arendt. Mas, por hora, estou citando o Instituto da Internet da Universidade de Oxford, que em 2020 produziu a atualização de um interessante trabalho de monitoramento sobre o que define como, abro aspas, desinformação industrializada. Vejam, desinformação industrializada, isso não é meia dúzia de pessoas, não é um acaso, não é uma coincidência. Existe uma ideologia concreta, com objetivos concretos. Desinformação industrializada na rede. Essa pesquisa conduzida por atores governamentais, essas desinformações são conduzidas, segundo o Instituto Internet da Universidade de Oxford, por atores governamentais e por atores privados. O emprego sistemático de tropas cibernéticas, cyber troops. E vejam, a analogia com nomenclaturas de guerra, tropas cibernéticas, cyber troops. Na manipulação da opinião pública por meio das mídias sociais, segundo o Instituto de Internet da Universidade de Oxford, foi detectado em 81 países em 2020. 11 a mais que os 70 países identificados no ano anterior. O estudo destaca 17 países na categoria de alta capacidade dessas tropas, dentre os quais se mesclam indistintamente regimes democráticos e ditatoriais. Entre esses países de alta capacidade encontram-se, desde a Arábia Saudita, China, Estados Unidos, Índia, Irã, Israel, Reino Unido, Rússia e, pasmem, nosso vizinho, Venezuela. O Brasil, por sua vez, encontra-se nesse estudo de 2020 entre os 37 países considerados de capacidade média. Já Mianmar, país asiático, palco de golpe militar em fevereiro de 2021, encontra-se na categoria dos países de alta capacidade. Recente reportagem da rede de TV americana CBS mostrou como as redes sociais foram usadas no esforço sistemático de perseguição. Vejam, reportagem da TV CBS, Estados Unidos, mostrou como as redes sociais foram usadas em um esforço sistemático de perseguição e limpeza étnica da etnia Rohingya naquele país, que o mundo inteiro depois tomou ciência e se tornou uma crise humanitária de grandes proporções. No livro Engenheiro do Caos, do franco-italiano Giuliano Daempi, oferece ele uma leitura reveladora sobre o uso da tecnologia e dos algoritmos como arma política. Já o citei inúmeras vezes desde o lançamento do livro, ainda no original, em outubro de 2019. Nele, Daempi adverte para o que chama de era do narcisismo em massa e para o novo paradigma da política quântica. Abro aspas.
para além da dimensão física, é no terreno virtual que a adesão aos movimentos nacional-populistas encontra sua realização mais completa. Lá, os algoritmos desenvolvidos e instaurados pelos engenheiros do caos dão a cada indivíduo a impressão de estar no coração de um levante histórico e de, enfim, ser ator de uma história que ele achava que estaria condenado a suportar passivamente como um figurante. Fecho aspas. O autor cita como fenômeno decisivo para os tempos atuais a produção de um fluxo maciço de dados sobre os comportamentos humanos, a partir de sua mensuração na internet e nas redes sociais. Esse fenômeno, aplicado à política, dá ao físico, dá ao estatístico, expressiva vantagem comparativa sobre os tradicionais operadores políticos, por sua capacidade de lidar com grandes quantidades de dados e simulações voltadas a desenhar mensagens sob medida para cada categoria de eleitor. O dano colateral mais significativo dessa verdadeira Babel é a falta de uma base factual comum a partir da qual as pessoas possam dialogar. Isso o Ana Arendt falava há décadas. Década de 50, 60, até morrer. Nós estamos perdendo a verdade factual. Uma base factual que seja comum a partir do qual nós possamos dialogar. E aqui, só um paralelo. Vejam os nossos debates. Muitas vezes não se entendem por que diante de um mesmo normativo constitucional, um mesmo normativo legislativo, nós 11, muitas vezes, divergimos. Apontamos caminhos diversos. Às vezes, inclusive, como em alguns casos, com 2, 3 ou 4 soluções possíveis, entre 11 cabeças. Mas nós partimos de uma base factual que é consensual. E dentro de uma base factual consensual, nós não criamos as nossas próprias verdades. Nós atuamos vinculados de acordo com a Constituição e com as leis e com as teorias jurídicas aplicáveis. Mas não saímos por aí criando as nossas próprias verdades. A sociedade está perdendo uma base factual e uma verdade factual da qual nós possamos partir para o diálogo e para a divergência, para, através da divergência e a dialética, criar consensos ou soluções que criarão novas dialéticas, que criarão novas divergências e criarão novas soluções. A grande dificuldade, uma das razões porque tudo vai parar no judiciário hoje, é porque a sociedade não consegue mais trabalhar em cima de uma mesma base factual. Cada um chega com as suas próprias verdades. A desconfiança permanente em relação ao outro e a intolerância levam contingentes expressivos de indivíduos a se entrincheirarem em zonas de conforto ou guetos virtuais, nos quais acreditam firmemente de ter direito às suas próprias verdades, aos seus próprios fatos e ponto. Não se trata do direito a ter as próprias opiniões, e sim do direito de escolher os próprios fatos, ainda que totalmente dissociados de qualquer base factual ou empírica. E vejam, o terraplanismo talvez seja o exemplo mais folclórico dessa tendência. Quem aqui entre nós imaginávamos viver para ouvir que a Terra é plana? Por outro lado, a resistência a vacinas
em especial aquelas relativas à Covid-19, não é folclórico, é trágico, é criminoso. Hannah Arendt, eu reputo a maior intelectual de todo o século XX, não só mulher, maior intelectual do gênero humano, nos legou uma análise acurada das implicações entre verdade factual e mentira, e, no paralelo, democracia e totalitarismo. Como é característico dos clássicos, a obra e as reflexões de Arendt seguem vigentes, tendo em vista a profundidade de seu pensamento e os elementos humanos envolvidos. A citei várias vezes, inclusive no meu discurso de posse. No prefácio da 8ª edição brasileira do livro extraordinário, chamado Entre o Passado e o Futuro, de Hannah Arendt, em texto de características visionárias, escrito e publicado em 1972, portanto, há 50 anos atrás, e nesse ano de 2022, o professor Celso Laffer me diz que está trabalhando, inclusive, no prefácio da obra comemorativa dos 50 anos daquela edição. E há 50 anos atrás, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Alexandre de Moraes, que tal qual eu, ministro Alexandre, foi aluno do professor Celso, em 1989, no Largo de São Francisco, de Filosofia do Direito, o professor Celso Laffer escreveu a introdução da obra lançada em 1972, a apresentação, que agora comemora 50 anos. Lá atrás, há 50 anos, o professor Celso Laffer chamava a atenção para a crise profunda do mundo contemporâneo, que tem como uma de suas características o esfacelamento da tradição e suas repercussões na esfera pública. Naquele momento, 72, Celso Laffer já propunha, no contexto da sociedade de massas, o necessário debate sobre a natureza essencialmente dialógica da política e sobre questões fundamentais como a liberdade, a verdade factual e o próprio conceito de autoridade. Ao citar recursos de manipulação política, como de reescrever a história, o professor Laffer salientava a importância de mecanismos sociais de defesa contra essas ameaças. Passo a citá-lo, abro aspas. Daí a importância de alguns mecanismos de defesa da verdade factual, criados pelas sociedades modernas, fora do seu sistema político, mas indispensáveis para a sua sobrevivência. E citou ele como a Universidade Autônoma e o Judiciário Independente, fecho aspas, ministro Fux. Veja, 1972. Quem são, citava lá pela trás, os guardiões da verdade factual? As universidades autônomas e um judiciário independente. Digo eu, sábias e proféticas palavras as do professor Laffer em 1972. A Universidade Autônoma e o Judiciário continuam a estar ainda hoje na linha de frente da defesa da verdade factual. Para um único exemplo aqui, recente, da nossa convivência.
as decisões da Suprema Corte relativas à pandemia da Covid-19. Em especial pelas razões de ter sido a ele distribuída a condução segura e firme do ministro, meu professor também, Ricardo Lewandowski, nesses temas. Afora as questões das divergências federativas, afora as questões das fake news, do negacionismo, senhor Procurador-Geral da República, a Suprema Corte, com o apoio das funções essenciais da Justiça, que muitas vezes não são lembradas, mas sempre faço questão de lembrar, que atuamos de maneira provocada. E Vossa Excelência, volta a reiterar, tem desenvolvido um magnífico e excelente trabalho. Inclusive com o Observatório, em conjunto com o CNJ, hoje conduzido pelo ministro Luiz Fux e Vossa Excelência à frente do CNMP, tão importantes para as grandes questões. E hoje, na abertura da sessão, o ministro Luiz Fux fez referência à questão da tragédia ocorrida em Petrópolis e que o Observatório de Direitos Humanos estará lá acompanhando e observando. É fundamental esse trabalho. Meus cumprimentos, ministro Fux, e também ao CNMP, que atua no Observatório, e as funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Sábias e proféticas palavras do professor Laffer. A Universidade Autônoma e o Judiciário continuam a estar ainda hoje na linha de frente da defesa da verdade factual. Mas Hannah Arendt ia além. E aqui tem tudo a ver com o tema que nós estamos a debater. Embora no prefácio da obra, escrito em 1972, Celso Laffer não tenha feito referência, mas em sua obra e em uma entrevista posteriormente dada, Hannah Arendt citava a imprensa livre como o terceiro elemento fundamental em defesa da verdade factual. Aquilo que mais recentemente citei, aquele autor que falava do framing, do enquadramento para os debates. Pois bem, e aqui um destaque, não é mera coincidência que o Judiciário, a academia, aqui incluída a ciência, e a mídia estejam entre os alvos prioritários de campanhas de intolerância e desprestígio promovidas por movimentos antidemocráticos. Me desculpe a redundância, mas a importância do momento me impõe o dever pessoal, sem querer cansá-los, de repetir esse parágrafo. Não se trata de mera coincidência que o Judiciário, a academia, e aqui incluída a ciência, e também a mídia estejam entre os alvos prioritários de campanhas de intolerância e desprestígio promovida por movimentos antidemocráticos. E aqui eu me lembro, ministra Carmen Lúcia, logo que a sucedi na presidência, Vossa Excelência, pelas bênçãos do céu, foi distribuída a Vossa Excelência a questão relativa às invasões de universidades. E vejam, isso ainda final de outubro, início de novembro. Vossa Excelência entrou em contato comigo ainda num sábado, pediu a preferência, trabalhou o final de semana todo e na quarta-feira a Corte, à unanimidade, referendava a decisão de Vossa Excelência, repudiando o ataque à Universidade Autônoma e Livre. Foi fundamental aquela decisão ainda em novembro de 2018. Às vezes nós mesmos, diante de tantos milhares de casos que nós julgamos, esquecemos. Mas aquilo foi, usando e parodiando uma expressão de Vossa Excelência, um cala-boca na defesa do pensamento, da ciência, contra esses movimentos antidemocráticos que queriam invadir as universidades e pautar os seus conteúdos. Não surpreende, portanto, que judiciário, mídia e universidade, a ciência, sejam as vítimas
preferenciais de arbitrariedades e tentativas de intimidação por parte de líderes autoritários contemporâneos em vários países do mundo e em vários países democráticos. Eu nunca gosto de citar e denominar outros países por questões de responsabilidade nacional pelo cargo que nós ocupamos. Mas todos nós sabemos quais são as referências, países que tentam manietar suas supremas cortes, países que, participando de uma união de outros países, não cumprem ou não querem cumprir as decisões das suas autoridades judiciárias máximas. Pois bem, não surpreende que o judiciário, a ciência e a mídia responsável, né? Evidentemente a mídia tradicional responsável, sejam vítimas preferenciais de arbitrariedades e tentativas de intimidação por parte de líderes autoritários contemporâneos e suas ofensivas. Ofensivas contra o quê? Ofensivas contra os clássicos mecanismos de freios e contrapesos próprios dos regimes democráticos. Pois são essas instituições aporadoras, por excelência, da verdade factual. Como é característico dos clássicos, a obra e as reflexões de Arendt seguem vigentes, com sua profundidade de análise e os elementos humanos envolvidos. E vejam, um exemplo claro de atualidade é a seguinte declaração que foi dada por Arendt em uma de suas últimas entrevistas. Isso não está escrito. Isso aqui é uma peneiração que nos permite, e aí o lado bom das redes sociais, dada por Hannah Arendt em entrevista concedida ao jurista e escritor francês Roger Herrera, em várias sessões de gravação em outubro de 1973, precioso material que é possível garimpar nas redes sociais. Abro aspas. Disse Arendt, no momento em que não mais tivermos uma imprensa livre, tudo pode acontecer. O que torna possível que uma ditadura totalitária ou qualquer outro governe é que as pessoas não estejam informadas. Como se pode ter uma opinião se não se está informado? E agora vejam e destaco esse trecho fenomenal. Se todo mundo sempre mentir para você, a consequência não é que você vai acreditar em mentiras, mas, sobretudo, que ninguém passe a acreditar em mais nada. Se todo mundo sempre mentir para você, a consequência não é que você vai acreditar em mentiras, mas, sobretudo, que ninguém passe a acreditar mais em nada. E continuou ela na entrevista. E um povo que não acredita mais em nada não pode tomar decisões. Ele é privado não apenas de sua capacidade de agir, mas também de sua capacidade de pensar e julgar. E com esse povo, você pode então fazer o que quiser. Fecho aspas. A filósofa falava tendo em mente, evidentemente, as experiências totalitárias do século XX, profundamente estudadas por ela, em que a propaganda ideológica estatal tinha como base a manipulação do sentido de realidade das pessoas. Ainda que os instrumentos tecnológicos de manipulação possam ser distintos e que a imprensa livre siga cumprindo seu relevante papel nas sociedades democráticas, os instrumentos psicológicos por trás da desinformação e das campanhas de ódio e de intolerância seguem plenamente vigentes, infelizmente. Na clássica obra Origens do Totalitarismo,
inicialmente publicado em 1951, Hannah Arendt nos ajuda a entender os movimentos de inspiração autoritária da atualidade, ao desnudar que, abro aspas, as massas haviam chegado a um ponto em que, ao mesmo tempo, acreditavam em tudo e em nada. Julgavam que tudo era possível e nada era verdadeiro. Arendt cita como um dos elementos na constituição de regimes totalitários a cega hostilidade das massas contra o mundo existente. Uma das características e elementos para a constituição de um regime totalitário, abro aspas, a cega hostilidade das massas contra o mundo existente, aproveitando para, abro aspas, inspirar a mesma lealdade total na vida e na morte que caracteriza as sociedades secretas e conspiradoras, fecho aspas. E ainda, segundo ela, com esses elementos de inspiração, abro aspas, os líderes totalitários basearam a sua propaganda no pressuposto lógico correto de que, em tais condições, era possível fazer com que as pessoas se acreditassem nas mais fantásticas declarações em determinado dia, na certeza de que, se recebessem no dia seguinte a prova irrefutável de sua inverdade, apelariam para o cinismo, em lugar de abandonarem os líderes que lhe haviam mentido. Diriam que sempre souberam que a afirmação era falsa e admirariam os líderes pela esperteza tática. Fecho aspas. A distinção mais clara a fazer, agora digo eu, entre o período histórico no qual Arendt apresentou suas reflexões e o atual, em minha avaliação, tem a ver com o papel da mídia tradicional, que também erra, nós sabemos. E, aliás, no passado recente, errou muito. Errou muito. Mas é fundamental para o Estado Democrático de Direito. De lá para cá, a mídia deixou de ser para muitos uma referência. Também deixou pelos esses erros, pelos exageros, pela falta de respeito, por acreditar numa verdade que não era a verdade factual dos processos, mas por acreditar numa verdade de ditos heróis que salvariam a nação brasileira. Mas ela é importante, ela é necessária, ela traz esse framing, muito embora, às vezes, traz, dentro desse framing, um desenho absurdo. A mídia deixou, também pelos seus erros, de ser uma referência. E passou também a ser alvo de discursos de ódio e de intolerância. Assim como a universidade também tem questionamentos que são necessários de ser feitos. Os distanciamentos das universidades públicas da nação brasileira, do pobre, de uma sociedade desigual, de uma universidade que muitas vezes se ensina mesma e só pensa nos seus benefícios próprios para os seus professores, para os seus servidores e não no retorno na sociedade. E também um judiciário que muitas vezes também tem os seus percalços, que também tem os seus defeitos. Então, ao falar dos defeitos da mídia tradicional, doutor Gustavo, não estou aqui a dizer que essas três instituições, tão importantes no dizer de Celso Laffer há 50 anos, Hannah Arendt, para a manutenção da verdade factual, sejam puras ou sejam incólumes. Tem as suas imperfeições. Mas é a ciência, através da universidade, que traz uma verdade factual, científica, que possa trazer parâmetros
para o diálogo dentro de um framing é a mídia tradicional, embora tenha decaído algumas vezes em determinadas tentações, mas é ela, sem dúvida, que traz o framing do que é aquilo que é um objetivo para uma construção de uma grande nação. E o Poder Judiciário, como guarda da Constituição, e dentro de toda a sua estrutura, da primeira à última instância, para além de guarda da Constituição, resolvedor das soluções de conflitos na sociedade, para a pacificação da sociedade, que tem que partir de uma base factual verdadeira e dizer dessa base factual para trazer segurança jurídica. São 3 instituições fundamentais para a manutenção da estrutura de uma nação e para o sucesso de um povo. Mas volto aqui ao ponto. O judiciário passou a ser alvo de críticas e discursos de ódio e intolerância às universidades e à mídia tradicional. Minar a credibilidade do jornalismo profissional passou a ser, no contexto atual, recurso à disposição de líderes políticos que priorizam a difusão de suas mensagens e canais diretos com seus seguidores por meio de plataformas sociais. Visão interessante e preocupante sobre a mídia na era da pós-verdade foi apresentada por Martin Barron, um dos mais celebrados jornalistas de sua geração, que recentemente deixou o cargo de editor executivo do Washington Post para se dedicar a outros projetos. Barron situa os desafios da era da pós-verdade como um problema a ser encarado com seriedade pela sociedade como um todo. Cito ele, abro aspas, acredito que o maior desafio que nossa democracia enfrenta, e certamente o maior que a imprensa enfrenta, é a inabilidade de um amplo segmento da população de distinguir o fato da ficção. Penso que é um problema social. Todo mundo insiste em perguntar como a imprensa pode resolvê-lo. E aí responde ele, assim mesmo. Não é algo que caiba inteiramente à imprensa, nem mesmo prioritariamente só à imprensa. Nós temos um amplo segmento da população que não entende como o governo funciona. Isso é fundamental. No Brasil, as pessoas não entendem, ministro Gilmar, como o governo funciona. As pessoas, nos seus respectivos estados, só têm visões preconceituosas. Vejam o que esse jornalista, que foi editor-chefe do Washington Post, diz. Nós temos, o problema não é só da imprensa, da sociedade como um todo, nós temos um amplo segmento da população que não entende como o governo funciona, que não entende os princípios que fundamentam esse país, que não é alfabetizado em matéria de mídia e não consegue entender quais são as fontes de informação confiáveis na maioria dos casos e quais não o são. Temos um enorme segmento da população que acredita em falsidades e mentiras absolutas e em teorias da conspiração que são bizarras. Como isso é possível? Pergunta ele. Como operarmos uma democracia quando sequer conseguimos concordar com uma, vejam, mesma base factual? Como é possível operarmos uma democracia se não conseguimos concordar com uma mesma base factual? Como a imprensa pode operar em um ambiente no qual não conseguimos concordar sequer quanto ao que aconteceu ontem? Fecho a citação. Digo, então, assim, na era da pós-verdade, cabe a nós nos debruçar sobre o seu impacto no campo eleitoral. E aqui passo a me voltar um pouco mais às questões do caso específico. Vejam, mas ainda no âmbito mais geral.
Me escusando e pedindo desculpas, senhor presidente, eminentes colegas. Ministro Toffoli, eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência, com os tópicos desse brilhante voto, teria interesse em prosseguir após o... Não, podemos fazer um intervalo, até por questões de necessidade humana, né? Audiências são necessidades institucionais. Isso. Perfeito. Não, eu questiono se Vossa Excelência quer prosseguir. Não, esse é um ponto bom que eu cheguei para suspender. Não vai ter quebra do raciocínio, senhor presidente. E obrigado pela deixa, foi ótimo. Ministro Gilmar, com a palavra. Presidente, eu queria cumprimentar a todos os que já votaram a partir de Vossa Excelência, do brilhante voto, também cumprimentar a todos que trouxeram brilhantes sustentações, inclusive a manifestação da Procuradoria-Geral, e cumprimentar agora o voto ainda parcial do ministro Dias Toffoli. Mas aproveitando o momento e as circunstâncias, eu gostaria já de antecipar o meu voto e desde já acompanhar o voto do ministro Nunes Marques, que foi o primeiro a votar pela total improcedência, e depois, com ênfase, também o ministro Alexandre de Moraes, depois seguido também pela ministra Rosa Weber, que esgrimiram argumentos no sentido de que a disciplina que se faz sobre um tema tão sensível como é o tema eleitoral não é estranha à nossa jurisprudência, e pelo contrário, a nossa jurisprudência permite e recomenda, em nome daquilo que eu até ajudei a trazer para a reflexão na doutrina brasileira, da Chancengleichheit, de modo que eu, pedindo todas as vênias e as compreensões em contrário, gostaria já de fazer esse breve registro, portanto, no sentido da improcedência da ação. Se tiver oportunidade, voltarei. Então, eu fiz já um voto mais alongado, tenho um voto resumo, mas tudo indica que a sessão ainda pode se estender, de modo que eu gostaria já de fazer esse breve registro. E, mais uma vez, cumprimentar o ministro Dias Toffoli por essas brilhantes reflexões que nos traz. Vou consignar esse voto antecipado de Vossa Excelência, com a licença de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli. E então, ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência... Podemos suspender por intervalo agora. Tá bem. Então, os colegas estão de acordo, os integrantes estão de acordo em suspender agora a sessão. Vejo que é uma manifestação positiva nesse sentido, que vai viabilizar a realização das audiências do intervalo. Então, eu vou suspender a sessão por 30 minutos, depois nós voltaremos com a continuidade do voto do ministro Dias Toffoli, sobejando, então, agora, com essa antecipação do voto do ministro Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Ricardo Lewandowski. Estão também de acordo, ministra Carmen Lúcia e ministro Ricardo Lewandowski, com a continuidade posterior? Então, eu acolho a manifestação do colegiado, suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.